O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 72. Sacramentos. Jesus e Tiago desceram do Carmelo e seguiram para Esdrelon. Os demais já tinham ido. Jesus observava pensativo a paisagem. Estás admirando a beleza da região? Mais do que isso, estou pensando nas futuras peregrinações e na urgência de vos enviar a um trabalho realmente missionário. Não posso deixar regiões sem que me conheçam, andar, pregar, fazer o que for possível enquanto estou aqui. Jesus, como é desagradável e cansativo a indiferença das pessoas. É cansativo, não desagradável. Um pai nunca fica desgostoso com a doença do filho. E como chegaremos a este organismo com hierarquias que chamas de igreja? Quando for a hora, vos mostrarei. Tenho mostrado as diferenças entre apóstolos, discípulos e discípulas. Que todos se respeitem. Somente pregaremos o teu nome? Isto é o essencial. Depois deveis administrar os sacramentos. O que é isso? São meios sobrenaturais aplicados com meios materiais. Se o homem não vê, não crê. Por isso, nos milagres, imponho as mãos e uso algo material. Poderia fazê-lo só com o pensamento, mas questionariam se foi Deus mesmo, ou o atribuiriam a qualquer outra coisa. Com os sacramentos será igual. João usava a água para dar a ideia de limpeza dos pecados. Porém, mais que a água, era preciso que se confessassem sujos. Meu batismo será a restituição do estado primitivo de Adão e Eva, agora melhorado pelos merecimentos do homem-Deus. Não será a água que purificará, mas a palavra do sacerdote consagrado da Igreja de Cristo, ou outra pessoa fiel, que em casos excepcionais o substituirá. Em caso de catástrofes e epidemias, estes operarão o milagre da redenção. E os outros pecados? Será sempre com o sacerdote. Se um adulto for batizado, todas as suas culpas serão canceladas. Mas se tornar a pecar, o sacerdote o absolverá em nome de Deus uno e trino, como eu faço. Uma coisa deve ficar clara: não haverá novo batismo a quem já foi batizado, a não ser que tenha sido batizado com uma fórmula não apostólica. Neste caso, se for adulto, a pessoa deve dar sua confirmação clara de querer fazer parte da verdadeira igreja. Se a pessoa não puder vir, o sacerdote irá até o doente. Dará uma ampla absolvição com o óleo santo, consagrado segundo a regra do Altíssimo e usado em Israel para consagrar altares, pontífices, sacerdotes e reis. Ele será incluído em minha igreja, embora com outros usos. Um corpo doente muitas vezes não reage por causa dos remorsos. Também por obra de Satanás, que espera ganhar mais uma alma e levar os parentes ao desespero. Com a bênção sacerdotal, o doente passa da angústia à paz, com a certeza do perdão de Deus. Senhor, teremos muitos pontos em comum contigo: a pregação, a absolvição e os milagres. Não, Tiago, pregação e milagre não são sacramentos. Na minha igreja serão 7 os sacramentos, como o candelabro do templo e os dons do Espírito Santo.
O sacramento das núpcias auxiliará na convivência segundo os desejos de Deus. O homem e a mulher tornam-se sacerdotes de uma pequena igreja, a família. Portanto, devem ser abençoados para procriarem uma descendência que bendiga o nome santíssimo de Deus. E nós, sacerdotes, quem nos consagrará? Eu mesmo, antes de ir. Depois consagrareis os vossos sucessores. Tu nos ensinarás? Eu e aquele que vos enviarei, o divino Paráclito, o Espírito Santo. Depois será dado pelos que receberam a plenitude do sacerdócio. Crisma. Quem se nutrir do Espírito Santo poderá suportar tudo, até pisar em serpentes. Eu mesmo estarei com ele. Com o tempo, sabereis por ministério divino, e então tu poderás lhes dizer: tudo isso o Mestre me disse ao descer do Carmelo. Jesus, terei de dizer que serei chefe aqui em Israel? O Espírito Divino descerá sobre todos e vos dará pensamentos santos. Então não haverá mais brigas? Não mais. Divergências ainda haverá. Por isso deves velar, fazendo o teu dever de liderança com firmeza. E por que os demais vão se dispersar? Será necessário para que não sejais exterminados antes que a igreja esteja consolidada. Tu ficarás em teu posto, não abandonarás a igreja de Jerusalém. Teu exemplo fortalecerá os fiéis nas provações. Tiago chorava. Queres mesmo esquecer tudo, primo? Ao esquecer, estarás livre da dor, mas ficarás despreparado. Nada melhor do que lembrar o que sofre o Filho do Homem, para não ficar se lamentando. Escolhe. Eu desejo crer, recordar e amar, e morrer o quanto antes. Jesus deixou-o chorar livremente. E se falarem sobre o teu martírio, devo dizer que sei? Não, cala-te. José soube se calar sobre a concepção virginal de minha mãe e sobre a minha natureza. Se não tivesse guardado o segredo, teria posto em risco a redenção do mundo. Imita-o. Ao final, todos juntos nas terras de Jocanã. Os apóstolos, por terem apaziguado a briga de dois irmãos, ganharam 2 cordeiros e os preparavam-nos para os fragilizados camponeses. Desde o dia anterior, o filho de Doras havia abandonado o local, deixando os servos sem qualquer alimento. Apesar de mais magros, pareciam satisfeitos por terem Jocanã como novo patrão. Jesus pediu que Judas pregasse aos camponeses. Argumentou que se não tivesse chegado, seriam eles a fazê-lo. Judas fez um discurso forçado e acabou não agradando ninguém. Pedro tomou a palavra e, conforme lhe pedira Jesus, buscou o tema no cordeiro sendo assado. Foi brilhante, porque simples. Falou sobre a brasa que consome a lenha e sobre o cordeiro, que se deixou queimar para não virar carniça desprezível depois de morto. Jesus deixou para falar no dia seguinte. Hoje passareis a ter novo patrão e formareis uma grande família. Podereis então falar de Deus e de seu verbo. Ajudai-vos mutuamente. Isto é amor, a grande força do universo. Amor é obediência. Quem não obedece é um rebelde. O desamor nascido do egoísmo, cedo ou tarde, é punido.
Muitos acreditam que meu olhar amaldiçoou estes campos. Não foi meu olhar, mas o egoísmo castigado de alguém injusto e cruel. Jamais me vingo. Entrego tudo ao Pai. Estou pronto a perdoar a quem se arrepende. Tereis outro patrão, mas não abandoneis estas terras no estado em que estão. Cumpri o vosso dever. Quanto melhor fordes tratados, mais alegre deve ser vosso trabalho. Se patrões têm a obrigação de tratar bem seus empregados, os servos têm o dever de serem bons para com eles. Fazei com alegria a vontade de Deus nesta humilde condição. Conheceis a parábola do rico Epulão. Sede bons, respeitosos e obedientes. Não julgueis os patrões. Já há quem o julgue. E lembrai-vos que quanto mais pesado for a obrigação, maior será o mérito aos olhos de Deus. Jesus abençoava um por um quando o homem apareceu. Sou servo de Jocanã e recebi esta ordem. Se vier o rabi de Israel, deixa que fale aos camponeses. Comporta-te bem, para que não vos venham desgraças. E cobre-o de honras, para que revogue a maldição das terras. Jesus foi firme. Tu ouviste o que falei, então sabes como agir. Tu e teu patrão, para terdes as bênçãos de Deus. Espera, preciso prestar-te honras. Não sou ídolo, nem preciso de honras para conceder graças. Honra-me com tua alma. Põe em prática tudo o que ouviste, e terás servido a Deus e a teu patrão. A caminho de Nazaré, Jesus quis parar numa casa na qual estivera antes, e foram recebidos com muita alegria pelo casal. Na véspera, a terceira netinha havia nascido, filha de sua filha. Mas o genro não permitiu que comemorassem. Queria um menino. Desprezou a bebê e a esposa como se fossem culpadas. Jesus chamou o rapaz. Deus te presenteou com crianças belas e sadias. Portanto, deves ser-lhe agradecido. Eu queria um filho homem. E pensas que com tua revolta e injustiça conseguirás este filho? És mais do que Deus para dizer o que deve ou não ser feito? Tens uma mulher fecunda que te deu 3 florzinhas que te pedem amor. Abra teus braços a esta filhinha e ama-a. Jesus lhe entregou o pacotinho. Agora vai à tua mulher, que está chorando, e dize que tu a amas. Senão Deus, com toda certeza, não te dará um filho homem. Vai. Voltou pouco depois. Já o fiz, Senhor. Ela te agradece e pede que escolhas o seu nome. Dá-lhe o nome de Maria. Ela já bebeu uma gota do leite do pranto amargo da mãe. Por isso pode se chamar Maria. Não é, mãe? Sim, pobrezinha. Certamente será boa e se tornará mais uma estrelinha no céu. No amplo quarto, Judas não conseguia dormir. Jesus o convidou para rezar, mas recusou. Depois pediu para conversar com Maria. Judas, estás te sentindo mal? Fizeste algo grave? Eu já cuidei de ti na doença. Posso cuidar do espírito. Sou mãe. Sim, és realmente a paz entre nós. Judas, afinal, revelou seus temores e seus piores demônios. Sabia que não resistiria muito tempo às tentações. Sentia-se um infeliz, desnorteado. E Jesus nos manda evangelizar. Tenho medo deste inimigo que sou eu mesmo. Se achas que nem Jesus consegue, o que queres que eu te faça?
disse Maria. Mãe, deixa-me ficar contigo em Nazaré por uns tempos. Se não queres que eu durma lá, irei para a casa de Alfeu, mas passarei o dia contigo. Tenho amigos impróprios em Jerusalém, e em Queriote a soberba me escraviza. Pede a Jesus que permita. Se me rejeitas, será minha morte espiritual. Maria estava lívida. Sentia medo dele, de seu olhar. Eu falarei com Jesus, pois me preocupo com a salvação de tua alma. E foi procurá-lo. Meu filho, deu-me pena ver o estado de Judas. Pena? Não era medo? Minha piedade é maior que meu medo. Quero poder te ajudar a redimi-lo. É inútil, mãe. Ele pede ajuda, mas depois rejeita. Quer agir por si mesmo. Ele não te merece. Jesus, eu te fiz ver o quanto Marzian faria Pedro feliz. Agora deixa-me agir com Judas. Ah, mãe, seja como quiseres. Agora vem rezar. É tão doce quando rezas comigo. Próximo capítulo. Era sábado.